Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que prazer, que alegria estar aqui mais uma vez. Essa aqui é a minha casa, o lugar que eu amo, o lugar que eu congrego. Obrigado, minha gratidão, meu pastor Silas Malafaia, pastor Adilto e todos os meus amigos pastores que estão aqui. Pegue a sua Bíblia, por favor. Deixa eu ler com você Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Eu estou aqui com a minha família, Thaís, Benjamin, Rubem. Pastor, por que eles não estão aqui na frente? É melhor que eles fiquem ali. É melhor. Provavelmente eles estavam pentecostalizando aqui, Thaís levou eles para lá. Faz assim, Thaís. Deus abençoe. Thaís, Benjamin e Rubem. Lucas, capítulo de número 22. Abra, por favor. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Amém. Diz assim: estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar Jesus longe da multidão. Pulei alguns versículos, verso 14 diz assim: chegado a hora, verso 14, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, e tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: esse é meu corpo, que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Amém? O texto ele começa fazendo referência aqui à festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, ela é uma das festas mais importantes do calendário judaico. Ela é considerada uma das festas de peregrinação. O que é isso, pastor? Isso quer dizer que todo homem, varão judeu, que vivesse num raio de 25 quilômetros de Jerusalém, ele era obrigado a estar ali naquela festa para se alegrar e para comemorar naquele momento. E muitos preparativos eram feitos nessa ocasião. Por exemplo, as ruas eram reformadas, as pontes eram reforçadas, o entorno da cidade era melhorado, porque a Páscoa movia todo o ambiente e o que estava em volta do ambiente. Pastor, o senhor falou que é uma festa, comemora alguma coisa? Sim, comemora o grande livramento do povo no Egito. Você sabe que o povo ficou 400 anos na condição de escravos e Deus resolveu arrancar o povo de lá com mão forte, por isso mandou 10 pragas. A última praga, a praga do primogênito, essa em especial a morte dos primogênitos, onde o espírito da morte entrou em algumas das casas dos egípcios, mas não entrou na casa que tinha um sangue nos umbrais da porta. Ele passou direto dessa casa. Essa palavra passagem, ela vem do hebraico pessa e do português transliterado vira Páscoa. Então veja que a Páscoa, ela faz referência a esse grande livramento, essa forma que Deus operou de maneira poderosa. Pastor, tinha liturgia? Sim, tinha liturgias e ainda tem liturgias. Por exemplo, na Páscoa, todo judeu come pão sem fermento. O que isso quer dizer é que o fermento de antigamente não é como o de hoje. O pão demorava dias para fermentar. E quando Deus entrou e mandou o povo sair, não dava tempo de esperar o pão fermentar. É uma simbologia, ele fala assim: sai com o pão desse jeito mesmo. Porque quando Deus manda sair, tem que sair. Não é? Eles também comiam ervas amargas. Para quê? Para lembrar e não esquecer do tempo de amargura que foi ser escravo daquele povo. Então, Deus está dizendo: olha, não se esqueça de onde eu tirei vocês. Não se esqueçam disso. Ele também bebia um vinho. Beber vinho na Bíblia, você sabe que é alegria. Então, eles estão alegres porque Deus arrancou o povo de lá. E agora eles estavam felizes, então bebem vinho para comemorar. E por fim, eles comiam um cordeiro, que faz referência ao sangue nos umbrais da porta. Então perceba que a Páscoa, em suma, ela é uma festa muito poderosa e muito simbólica, que comemora esse grande livramento que Deus deu ao povo. Porém, entenda que aqui existe um contraste. Pastor, um contraste? Sim, porque
Você vê que o povo está comemorando um grande livramento, a forma como Deus operou. Só que bastava olhar para o lado para perceber que esse livramento não existia mais. Porque nessa ocasião, esse povo está subjugado ao Império Romano. E Roma cobra impostos caros. Roma cometia ultrajes terríveis contra a religião. Roma comandava com braço de ferro. Então veja que o povo comemora um livramento, só que eles estão debaixo de outro império agora. Então é nesse contexto aqui que Jesus resolve realizar a última ceia. Na cabeça dos discípulos, eles estão reunidos para comemorar como Deus operou. Na cabeça de Jesus, ele vai mostrar como ele vai operar. E aí a festa parece igual, tem pão, tem vinho, tem fermento, tem ervas, mas na hora de pegar o pão, ele mesmo pega o pão, parte e fala assim: agora isso aqui é meu corpo, que é partido por vós. Ou seja, eu estou partindo meu corpo pelo propósito, pela comunhão que eu tenho com vocês. Ele pega o cálice e diz: olha, esse aqui agora é o cálice da nova aliança, porque na velha aliança tinha que ficar sacrificando, revalidando o livramento, só que agora o sacrifício é definitivo, ou seja, estou pagando a tua dívida. E tem mais: façam isso em memória de mim, para vocês lembrarem, nunca se esquecerem que eu não estou livrando só do Egito, que eu não estou livrando só de Roma, que eu não estou livrando só dos fariseus, que eu não estou livrando só da religião, que eu não estou livrando só dos problemas que você tem aqui, mas estou levando da morte para a vida. Estou levando de baixo para cima, estou tirando você do reino das trevas e te inserindo direto no reino de Deus. Escute uma coisa aqui: o que Jesus fez mudou a configuração do mundo, dividiu a história e abriu as portas da eternidade. Eu preciso dizer isso aqui para alguém: onde estão os lavados e remidos? Aqueles que não mereciam, que não eram para ter chegado, que tinham um destino terrível, mas porque Ele partiu o corpo e fez aliança, o céu será a nossa morada. É para lá. Será que tem alguém para me ajudar a adorar a Ele ali? É para lá que nós iremos. Então veja, eu gosto desse momento aqui, porque você vai perceber que a Páscoa e a ceia, eles estão exatamente no tempo de Deus. Você vai ver que o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele só é às vezes diferente do nosso, né? Você vai ver que algumas vezes Jesus disse assim para algumas pessoas: algumas vezes você vai ver Jesus falando assim: não conte a ninguém que foi eu que fiz. Por exemplo, Marcos capítulo 1, quando ele curou aquele leproso, ele disse: se mostra ao sacerdote, mas não fala para ninguém. Você vai ver em Caná da Galileia, no casamento, quando Maria se aproxima e fala assim: você pode resolver esse problema? Ele fala: ainda não é chegada a minha hora. Porque isso mostra que o tempo de Deus é perfeito, mas às vezes não é o nosso. É diferente do nosso, mas a cronologia de Deus é perfeita. E ainda tem gente que diz que Deus tem pressa, né? Você já ouviu isso? Ninguém nunca te entregou uma profecia assim: olha, Deus tem pressa para fazer na tua vida. Eu já ouvi. Só que escute, Deus não tem pressa, irmão. Porque pressa é atributo de algo que está mal planejado ou está atrasado. E acredite, Deus não planejou nada mal na tua vida. E nem está atrasado para cumprir nada. Porque não tem nada fora do quebra-cabeça, não tem peça faltando nesse quebra-cabeça, não tem nada fora do tempo. Escute isso aqui, não está nada errado nesse contexto. Deus está com o controle de todas as coisas. Tentaram coroar ele antes do tempo, ele disse: não, ainda não. Tentaram matar ele fora da hora, ele falou: não, ainda não está na hora. Tentaram dizer para ele: volta lá, teu amigo está doente, corre lá para salvar Lázaro. Ele ficou 4 dias ainda onde estava, para depois chegar em Betânia e ressuscitar Lázaro. Pilatos tentou esboçar uma ideia de controle, quando ele falou assim: eu tenho poder para te tirar daí. Ele falou: rapaz, nenhum poder seria te dado se não fosse do alto. Entende isso aqui? O céu não se atrasa, os decretos de Deus não prescrevem, as suas sentenças não perdem o vigor. O tempo passa, as coisas passam, até céus e terra passam, mas as minhas palavras, ele diz. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. Podem tentar frustrar, podem tentar impedir, podem tentar parar, podem se levantar contra, mas se tem uma palavra do céu liberada para a tua vida, vai acontecer. Aqui é a resposta de Deus para alguém. Quando Deus decide impedir, ninguém pode o parar. Você precisa acreditar nisso. Veja que Deus trabalha com basta, irmão. Eu ouço isso desde que eu me converti. Alguém chegava para mim e falava assim: Miguel, está vendo isso aí acontecendo? Sim, senhor. Deus, quando Ele quer, Ele dá um basta.
E quando ele dá um basta, quando ele alinha a nossa vontade, o tempo dele com os seus próprios propósitos. Por exemplo, você vai ver aqui, ele escolhe uma festa onde Deus está dando livramento para o povo, para trazer livramento para o mundo. Veja que ele escolhe um momento em que o cordeiro vai ser morto, para ele ser sacrificado de uma vez por todas. Veja que ele escolhe um momento em que falam do sangue que está na porta, para ele mostrar que o sangue dele não só lava, mas também limpa. Veja que ele escolhe um momento onde o povo está saindo da escravidão, para ele dizer, agora sim vocês vão ser livres de verdade. Veja que ele escolhe uma festa onde o anjo passa por cima da porta, para dizer que agora você está passando da morte para a vida. Porque assim como as pragas do Egito envergonharam os deuses do Egito, a cruz, que era um símbolo de morte, Jesus usou para trazer vida. Havia uma sentença liberada, mas ao terceiro dia ela caiu. Você precisa entender que todas as coisas que aconteceram contribuem para o que vai acontecer. Tudo aquilo que a gente passa na nossa vida vai contribuindo para um testemunho que nós vamos contar no futuro. Todos os vales, todas as provas, todos os problemas que nós enfrentamos, eles melhoram a gente no sentido que a gente não consegue enxergar. Você precisa mudar a sua visão. Mude a sua visão catastrófica para uma visão de oportunidade. Veja esse problema e perceba como ele pode te melhorar, como ele pode fazer você crescer. Olha para tudo isso que está acontecendo e pense, isso aqui pode ser uma oportunidade de eu mudar quem eu sou e mudar pessoas do meu lado. Aí você pode dizer, pastor, mas está difícil. Paulo disse que as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Davi falou, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus mandamentos. Você fala, pastor, eu estou cansado, eu estou desgastado, eu estou querendo parar. Então pega 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória muito excelente. Esse problema não te mata, ele te melhora. Mas eu queria compartilhar isso aqui com você, porque foi isso aqui que chamou a minha atenção. Você vai perceber que o projeto é grande, que a alusão é perfeita, que Jesus está transformando, trazendo um novo tempo. E você acha que o inimigo não ia fazer nada? O que o texto diz? E Satanás entrou em Judas. E ó, com todo respeito a você, esse aqui é o tipo de porta que ele só entra se a gente deixar. Não é? E não satisfeito, ele senta na mesa, porque a Bíblia também diz que a mão do traidor estava comigo. Então perceba que o bem e o mal estão no mesmo ambiente. Não é? E o mal tem um plano. Ele já separou as moedas. Ele já pensou na estratégia, na calada da noite. Já pensou no beijo na face. Só que perceba que mesmo Jesus tendo a ciência de todo esse problema, o mal não conseguiu impedir os propósitos do bem. Veja que a presença de Judas não interrompe a comunhão com Jesus. Isso aqui é extraordinário. Ele está disposto a entregar Jesus para os inimigos, e Jesus está disposto a continuar partindo o pão. Porque o mal que está em Judas não abala o bem que está em Jesus. Porque o que fizeram contra você não pode mudar quem você é. O fato de alguém não estar nos mesmos propósitos que você não pode impedir os seus propósitos com Deus. Perceba que o inimigo está tentando, ele está maquinando, ele está arquitetando, ele está fazendo tudo isso, mas nada do que ele tentou fazer desviou Jesus da mesa. Eu posso ver a comunhão sobrepujando a traição. O beijo na face perdendo para a comunhão da mesa. As 30 moedas de prata não valem nada quando Jesus está comungando com os seus irmãos. Entenda, eu gosto da frase que ele diz: eu desejei ansiosamente comer com os meus discípulos antes de passar pelo que eu vou passar, porque nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem principados, nem os Judas que vão se levantar tem poder de impedir a comunhão de Deus com a igreja e separar a gente do amor de Deus. Que venham as frustrações, que venham os inimigos, que se levantem os problemas, que venham os Judas dessa vida, mas nada vai conseguir parar a comunhão da igreja com o seu Criador. O sangue ainda está lavando, remindo, transformando, libertando.
Aonde estão aqueles que não abrem mão da comunhão, que estão dizendo: pastor, eu estou sofrendo, mas eu não saio da mesa. Pastor, eu estou com conflito, cheio de problema, mas eu venho para a mesa. Pastor, eu passei pelo que eu passei, só o Senhor sabe como eu cheguei aqui hoje. Mas você está sentado na mesa e nada pode parar. Estou sentindo a presença dele aqui. Será que tem alguém para levantar a mão e me ajudar a adorar? Aonde tem Deus, tem mesa e a comunhão acontece. Ei. Você vai perceber que Judas, ele já vai dando indício que não está legal. Escutei a irmã falando, Por quê? Porque um pouco antes da Páscoa acontecer, Judas ele vai, Jesus entra numa casa. Mateus e Marcos dizem que a casa é de Simão o leproso. João acrescenta, fala que Lázaro está sentado na mesa. Os três são unânimes em dizer que no meio desse evento, desse jantar, dessa comunhão, entra uma mulher na casa. Ela tem um vaso de alabastro na mão e um perfume precioso. Quando ela entra, Marcos diz que ela unge a cabeça. João diz que ela unge os pés. Mateus e Marcos não dão o nome. João fala que é irmã de Lázaro, Maria. Mas o fato é que os três concordam que quando a mulher está ungindo, quem está em volta está criticando. João diz que quem critica é Judas. E Marcos é enfático em dizer que quando ele vê a cena, ele sai dali e vai trair. Então perceba que contraste. Enquanto a mulher adora, Judas reclama. E qual é a reclamação dele? É muito simples, ele vê o perfume e fala assim: isso aqui poderia ser vendido e dado aos pobres. Na hora Jesus se levanta e fala assim: ei, não molestais essa mulher, porque o que ela faz para minha morte. O que Jesus está dizendo? Ei, Judas, você não entendeu nada. Adoração não se compra e não se vende. Irmão, não tem como negociar aquilo que a gente entrega na casa de Deus. Não tem valor. Alguém que passou um dia terrível, entrou por essas portas cabisbaixo, não falou com ninguém, quando o louvor começou a tocar, ele levantou a mão e adorou. Isso não tem valor. Isso não se mede. Não dá para explicar o que é você adorar no meio dos teus problemas. Não dá para explicar o que é você levantar a mão passando pelo que está passando. Alguém diz: como você tem coragem de fazer isso? E você fala: eu não sei, mas eu não consigo ficar parado na presença dele. Não tem como negociar alguém que entrega algo que ele sente, porque isso não vem de fora, isso vem de dentro. É você dizendo: eu não tenho outra opção a não ser entregar para ele o que é dele, porque ele merece a honra, a glória e todo o louvor. Mas pastor, ela nem cantou, pastor. É porque tem diferença entre quem canta, quem louva e quem adora. É porque quem canta, canta porque aprendeu ou porque tem dom, não é? Quem louva é diferente. Quem louva porque é grato, recebeu alguma coisa e resolveu louvar. Então quem canta, canta porque aprendeu, e quem louva, louva porque recebeu. Pastor, e quem adora? Quem adora não tem nada a ver nem com quem canta e nem com quem louva. Adorador não é como quem canta, porque adoração não se aprende, adoração você entrega. E adorador também não é como quem louva, porque adorador adora recebendo e não recebendo, ganhando e não ganhando, tendo ou não tendo, porta aberta ou porta fechada, Jesus fazendo ou não fazendo, você entra por aquelas portas toda terça-feira, levanta a mão e adora Ele. É por isso que Deus levanta pastor, Deus levanta presbítero, Deus levanta diácono, Deus levanta músico, mas adorador Ele procura. Aonde estão aqueles que não precisam de porta aberta para adorar, que não precisam de carro novo para dar glória a Deus, que não precisam que a conta esteja abarrotada, mas adoram a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Eu vim aqui com o meu coração alegre para dizer: hoje eu estou nesse lugar para adorar e bendizer o nome do meu Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu filho está com febre desde sexta-feira, minha esposa está ali, não vai deixar eu mentir. Vai no médico, volta, não tem diagnóstico, não dorme à noite, fica acordando. Liguei para o pastor que eu ia pregar ontem, falei: pastor, não sei se eu vou chegar aí, porque eu estou na emergência com ele. Cogitei a ideia de não estar aqui hoje, porque eu não sabia se ele ia estar bem, se ele ia estar mal, não consegue respirar, fica com falta de ar. E quando eu liguei para minha esposa, falei assim: e aí, o que eu faço? Ligo para o pastor ou não liga? Ela falou: bota a sua roupa, pega a sua Bíblia
Entra nesse carro que vai pregar o evangelho, porque de Deus os nossos filhos cuidam. Aliás, os nossos filhos Deus cuida. Deixa eu te falar uma coisa aqui, nada pode parar a nossa adoração. Leva no médico, faz exame, faz o que tem que fazer, mas vem para a casa do Senhor dizer: Deus, eu creio. Se o Senhor Deus, o Senhor cuida. Se o Senhor faz, o Senhor que garante. É Deus que faz na minha e na tua vida. Isso, aplauda o Senhor. Eu gosto porque Marcos diz que ela quebra o vaso. E talvez, quando eu olho para isso aqui, eu vejo que ela manda uma mensagem para a gente. Manda uma mensagem, pastor? Sim. Porque quando uma mulher entra num lugar como esse e quebra esse vaso, ela está dizendo: não vou levar nada para casa. Vou deixar tudo aqui. É uma mulher dizendo: eu me preparei para esse momento, eu não vou dividir esse momento com ninguém. É uma mulher dizendo: eu cheguei aqui, eu vou entregar tudo o que eu tenho e o que eu sou. Pastor, não tem dinheiro, ela entrega a lágrima, ela entrega a alma, ela entrega a vida, ela entrega a voz. E sabe o que João diz? Que o ambiente ficou cheio da fragrância. O que isso quer dizer é que o ambiente mudou quando alguém entregou uma adoração para Deus. Eu gosto do que diz Tommy Tenney. Tommy Tenney escreveu Os Caçadores de Deus, já li umas 10 vezes e li esse ano de novo. Tem um momento do livro que ele fala assim: não temos mais espaço para mulheres como essa, com vasos de alabastro, porque são adorações muito extravagantes e a gente não consegue conter uma mulher assim. Eu preciso dizer isso aqui para ele: se ele entrar por aquelas portas, ele ainda vai encontrar uma geração de gente que não adora por aquilo que Deus faz, mas adora por aquilo que Deus é. Ainda tem uma geração de gente na Devec que está aqui para adorar e bendizer o nome dele. Gente que está com uma vida talvez destruída, passando porque está passando, mas não abre a mão de adorar a ele aqui. Gente que está dizendo: eu vim aqui só para adorar, pastor, não importa se o senhor prega ou se qualquer outra pessoa prega, eu escuto Deus falar comigo e eu entrego a minha adoração para ele. Onde estão aqueles que estão dizendo isso? Eles adoram porque são verdadeiros adoradores. E olha que Jesus diz: aonde esse evangelho for pregado, essa mulher será lembrada, porque para Judas é desperdício, mas para Deus é memorial. Para Judas é um perfume que aparece e desaparece. Para Deus é a adoração que sobe às suas narinas. Eu gosto da frase que ele diz: e eu desejei ansiosamente comer com os meus discípulos antes de passar pelo que eu vou passar. Veja isso aqui, irmão, porque talvez sentar na mesa para você seja um ato contínuo de sobrevivência, mas sentar na mesa para um judeu é ter comunhão com quem senta. Não senta com o inimigo, não senta com quem não gosta, não senta com gente que não tem relacionamento, senta para comungar, para ter intimidade. Então Jesus está dizendo: ele sabe o seu futuro, ele sabe o que ele vai passar, mas ele está dizendo: eu desejei ansiosamente ter intimidade com os meus discípulos e contar os meus propósitos, o que está no meu coração, antes de passar tudo o que eu vou passar. E aí fica a pergunta para você: o que você faria se fosse seu último dia? Se fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Se fosse a sua última oportunidade. Eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas: e aí, o que você faria? Eu escutei muita coisa engraçada, mas eu estou vendo Jesus dizendo: eu não quero comer o que eu não comi antes de passar pelo que eu vou passar. Eu não quero ir a algum lugar que eu nunca fui antes de passar o que eu vou passar. Eu não quero ter um prazer que eu nunca tive antes de sofrer o que eu vou sofrer. Mas ele está dizendo: eu desejei ansiosamente ter intimidade com os meus discípulos. Com quem que você quer passar os últimos dias da sua vida? Com quem você desejaria passar os últimos anos da sua história? Porque Jesus está dizendo: eu quero passar com vocês. Eu quero sentar com vocês. Eu quero contar os meus propósitos para vocês. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Ele disse: eu nunca vos deixarei nem vos abandonarei. Ele disse, Isaías 49:15, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ou de sorte que ela esqueça do filho que veio do seu ventre? Se todavia ela esquecer, assim diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Tem um pai que está com você. Tem um Deus que não te abandona. Tem um Deus que está com você a todo o tempo. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, o garoto que pregou para mim falou assim: agora você é crente, agora você tem um pai. Ele disse isso porque sabe da minha história, meu pai se matou, minha mãe é espírita, eu não tenho nenhum crente na minha casa, na minha família. Então quando ele falou assim: você ganhou um pai, eu pensei assim: eu nunca tive pai. Qual é a referência de pai que eu tenho? Referência que eu tinha era a mãe. Se ele dissesse assim: ó, Deus é tua mãe, eu entenderia. Mas como ele falou, Deus é teu pai, eu fiquei com o pé atrás. Aí um dia eu estava com ele andando na rua, ele pregou para mim.
E ele dizia assim, deixa eu te falar um texto aqui. Ele leu o texto de Isaías 49, e ele disse assim: o teu pai pode ter te deixado, mas o teu pai celestial te formou desde o ventre. Eu não sei o que você andou ouvindo, qual foram os teus problemas de família, mas eu preciso te dizer, Deus é com você. Deus não te abandona, Deus não te deixa de lado, Deus cuida de você. Pastor, qual é a prova disso? Você sobreviveu a 2020, passou por 2021, chegou na metade de 2022, está na minha frente adorando e levantando a mão. O que é isso? É a potente mão de Deus sobre a tua vida, é Deus cuidando de você, são os propósitos de Deus se realizando na tua vida e na tua casa. Entenda, pode uma mãe abandonar, mas o nosso Deus jamais te deixará. Ele diz, eu desejei ansiosamente comer com os meus discípulos, antes de passar por tudo o que eu vou passar. Eu fiquei pensando sobre isso aqui. Eu fiz uma matéria na faculdade, chamada Literalidade da Bíblia. A literalidade da Bíblia, ela fala da Bíblia como um livro qualquer, um livro comum, tirando da sua espiritualidade. Foi uma das matérias que eu tive mais dificuldade, porque enquanto eu li aquilo, eu pensava assim, não, isso aqui não pode ser. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ele lê a Bíblia como um livro normal. E quando chega na hora do sacrifício de Jesus, é interessante, os escritores daquela matéria, eles começam a sentir meio que uma pena de Jesus, sabe? Porque ele está fazendo aquilo. E eles começam a dizer que aquilo é uma vida ruim, que ele está fazendo aquilo e está sofrendo. Deu vontade de escrever um e-mail para eles, escrevendo sobre Mateus. Você nunca leu Mateus 26:30, não? O que diz lá, pastor? E tendo cantado um hino, foi para o Monte das Oliveiras. O que isso quer dizer? É que ele foi para a morte, mas foi adorando. Porque para o mundo ele está morrendo, para a igreja ele está salvando o mundo. Porque só canta num problema como esse quem tem certeza do seu propósito. Só consegue adorar na angústia quem sabe aonde vai chegar. Só consegue dar glória a Deus no meio do problema quem sabe exatamente que o nosso Redentor, quem é o seu Redentor e aonde ele está e o que ele vai fazer. Você teria coragem de adorar no meio das suas angústias, no meio da sua dor, no meio dos seus problemas, no meio das suas situações terríveis? Você teria coragem de entrar por aquelas portas, passando o que está passando, mas levantando a mão e dando glória a Deus, entrando por aquelas portas e cantando um hino? Quem sabe alguém está dizendo, você não estava chorando semana que vem, está fazendo o que aqui adorando hoje? É porque na presença dele eu adoro. Não foi você que foi abandonado, que ia casar e deu tudo errado, está fazendo o que aqui hoje? Na presença dele eu adoro. Não foi você que teve projetos falidos, frustrados, planos que não aconteceram, disse que nunca mais vinha à igreja, está fazendo o que aqui? É porque eu não aguentei ficar fora, porque é dentro que eu sinto a presença e adoro. Eu quero te convidar, todo ser que respira, nessa noite, levante as suas mãos, aqueles que não precisam receber nada para espalhar o perfume de adoração no ambiente, que não estão preocupados com o que vão dizer, com o que vão falar, mas entraram para entregar, quebrar o vaso e tomar o lugar de adoração. Tem alguém nessa noite para dizer, Deus, eu te amo, obrigado, não tinha nada, era para dar errado, mas eu estou aqui para dizer obrigado, Deus. Sabe qual é a verdade? A verdade é que Jesus foi crucificado naquela época, morreu naquela época, ressuscitou naquela época. Quando ele ressuscitou, Roma ainda mandava. Alguém pode dizer, como discípulos de Emaús, nós esperávamos que ele fosse remir a Israel, mas já é o terceiro dia ele não fez, porque não entenderam que naquela época ainda já tinha sistema, e hoje também tem muita gente presa por prisões que não se vê, porque Jesus não veio libertar por fora, veio libertar por dentro. Por isso que o texto diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque tem gente que acha que é livre, mas é presa. Você não lembra daquele homem que prendeu Paulo? O carcereiro, quando eles adoram por volta de meia-noite, o terremoto cai, as cadeias balançam, os alicerces balançam, as cadeias caem, o homem pega um punhal para se matar e Paulo diz, não faça isso, nós estamos todos aqui. Aí ele faz uma pergunta muito interessante, ele fala, o que eu faço para ser salvo? Como que quem prendeu está perguntando o que faz para ser salvo para quem está preso? É porque quem está fora, quem está livre está preso, e quem está dentro, quem está preso está livre. Paulo está preso, mas é livre por dentro. E o carcereiro está livre, mas é preso por dentro. Aí ele fala, então o que eu faço? E a resposta é muito simples, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa.
Não sei como você entrou aqui, mas eu creio que pela palavra de Deus você pode sair dali livre dos vícios que te prendem, das cadeias que prendem você, dos problemas que estão na sua vida, de tudo isso que você está atravessando. A palavra de Deus é fiel e poderosa. Quando ela é assimilada, como o pastor falou, com fé, tudo aquilo que te prende cai por terra e você vive uma vida de verdadeiramente livre. Eu lembro quando eu aceitei Jesus numa igreja batista. Não batia palma, não dava glória alta. Uma igreja pequenininha. Quem pregou para mim foi um cara chamado Jason. E acredite, numa sexta-feira. Talvez ele esteja me ouvindo agora. Ele ia lá em casa, tocava a campainha, pé. Eu olhava. Tudo bem, Jason? Ele, vamos para a igreja hoje? Eu falei, hoje não. Aí ele ia embora, no outro dia ele voltava, toda quarta, todo domingo. Eu olhava, teve uma época que eu estava tão cansado que eu falava para minha mãe, avisa que eu não estou. E a minha mãe, muito sincera, falava assim, ele falou que não está não. Aí eu lembro que um dia eu fui na padaria de bermuda. Quando eu cheguei na padaria, quem está encostado no balcão? O Jason. Olhou para mim e falou assim, hoje você vai. Eu falei, não, eu vou trocar de roupa. Ele falou, não precisa. O que Deus tem para fazer contigo não independe da calça que você veste. Aí eu falei, tá bom, então vamos, entrei. Quando eu entrei, eu comecei a sentar. Comecei a olhar aquilo ali. E eu estava assim, irmão, sem brincadeira. Parado. Eles começaram a cantar em espírito e em verdade. Que eu chamo de um hino terrível. E eles começaram a dizer, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver. E quando eu ouvi aquilo ali, eu me questionei e pensei, peraí, por que eu tenho que entregar o meu viver para o Senhor? Se eu já sou filho de Deus. E a música me respondeu. Ela disse, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Eu comecei a chorar, o Jason falou, você está bem? Eu disse, não. E ele falou, e o que está acontecendo com você? Eu não sei, tem algo dentro de mim que está mexendo comigo. E ele disse, fica de pé, ele vai te convidar para ir à frente, você vai, levanta a mão e aceita. Eu falei, como é que é isso? Ele, eu te ensino. Ele levantou a mão, ele falou, vem cá, você que precisa aceitar Jesus. Eu saí do meu lugar, fui lá e levantei a mão. E eu não sabia o que, pastor? Que o Jesus orava por mim há 2 anos. E quando ele orava, ele dizia, Deus, pega ele. Mostra quem o Senhor é. Se revela para ele, eu sei que ele é um jovem precioso. Eu consigo vislumbrar onde ele vai chegar. Ele questiona, ele é questionador, ele é brigão, ele não gosta, mas eu sei que você vai transformar ele em alguém manso, cheio do Espírito Santo e vai usar. Pega ele. Naquele dia Deus entrou na minha vida e transformou a minha história. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. É a palavra que muda quem você é a presença que transforma. Você pode querer sair, pode querer pecar, pode querer voltar, mas quando ele entra na sua vida, o sangue de Jesus, ele faz morada, ele lava, ele limpa, ele transforma. Eu não sei o Jason que pregou para você, mas eu sei que você está aqui e tem um Deus dizendo, foi para isso que você nasceu, para adorar e bendizer o nome dele. Eu me lembro da parábola que Jesus conta sobre o último banquete. Aí ele conta uma parábola interessantíssima. No livro de Lucas ele diz que um homem, ele decide dar uma festa, um grande banquete, e aí ele fala assim, olha, eu vou convidar alguns amigos para fazerem parte da mesa comigo, e aí ele manda um mestre-sala chamar os amigos, e ele vai, e aí no meio do caminho ele encontra um homem, e ele diz, olha, o chefe vai dar um banquete, vamos lá comer com ele, e ele diz, eu não posso porque eu comprei cabeças de gado. Então ele vai para outro, e ele diz, olha, o Senhor vai dar um banquete, e ele está te convidando, ele diz, eu não posso porque eu me casei. E aí ele vai em outro, ele fala, olha, o Senhor vai dar um banquete, está te convidando, ele diz, eu não posso porque eu comprei algumas terras, eu preciso ver. Então ele volta para casa e fala, olha Senhor, todos os teus amigos estão ocupados demais para participar do seu banquete. Então ele diz, quer saber de uma coisa? Vai então nas esquinas, vai lá nos leprosos, vai lá nos cegos. Miguel está lá, desviado achando que é alguma coisa, vai lá e traz ele para sentar à mesa, porque o teu lugar é na mesa do Senhor.
Na mesa dele nós somos todos iguais. Na mesa dele não tem maior e não tem menor. Na mesa dele não tem quem prega muito, quem prega pouco, quem arrebenta, quem não arrebenta, quem vira e quem não vira. Na mesa dele nós somos filhos e os filhos estão preparados para sentar na mesa do Pai. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho uma palavra para você, é uma mesa preparada. Pastor, eu andei por aí fazendo o que não deveria, Deus preparou uma mesa para você. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, eu fiz o que não deveria fazer, andei em lugares que o senhor nem imagina, mas você está aqui na presença dele e é aqui que a mesa está preparada para você. O Senhor preparou um banquete e está dizendo: venham como estão, venham você leproso, cansado, sobrecarregado, pecador, viciado, porque é aqui na mesa dele que nós encontramos descanso. Só pode sentar na mesa quem reconhece o sangue de Jesus e o seu sacrifício, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Talvez você tenha entrado aqui assim: pastor, eu estou muito atribulado. Eu entrei aqui só a graça. Mas eu acredito que você vai sair daqui diferente e reconfortado por essa palavra e pela presença de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, aqui estão os teus filhos. Eu não sei o que eles têm passado, mas tu sabes. Vai aonde ninguém vai e entra onde ninguém entra. Transforma, Senhor, eles por dentro e por fora. Que eles vivam, Senhor, os melhores anos da sua vida na tua presença. Se precisar curar, cura. Se precisar libertar, liberta. Mas não permita, Senhor, que eles saiam daqui da mesma maneira que entraram. Que eles vivam, Senhor, os melhores dias contigo. Os últimos dias dessa terra na tua presença, te adorando e te servindo. Que toda angústia, que todo complexo de inferioridade, que toda a síndrome do pânico, que tudo aquilo que querem tirar a comunhão e a presença da vida deles, caia por terra agora, e que eles vivam a comunhão perfeita, assentados à mesa contigo, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.